Eu acho que vocês já devem estar careca de saber que a gente precisa olhar a Lua para entender como é que funciona todo esse arquétipo maternal no nosso mapa e no mapa dos nossos filhos, né? Para quem está chegando agora, meu nome é Amanda Piontekowski, aqui do Orientação no Alto, e no vídeo de hoje, em especial Dia das Mães, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, assim, mais um pouquinho, tá? Enfim, então, se você já está chegando agora aqui pelo canal, fica à vontade para conhecer os outros vídeos, outros temas. Tem muito vídeo aqui no canal. E se você gostar, quem sabe talvez se inscrever, curtir os vídeos, né? Comentar para auxiliar no engajamento. Mas vamos ao que interessa. A Lua, gente, ela é um arquétipo, né? Um planeta que ele tá relacionado ao planeta para astrologia, a gente sabe que é um astro, tá? Ele tá relacionado com as marés, com os ciclos, com a seiva das plantas, com o nascimento dos bebês que sempre nascem na mudança de lua, assim como ocorre a mudança de tempo, a seiva das plantas, acho que já falei, né? O crescimento, o desenvolvimento, tudo tá relacionado com o movimento da lua. Então, para astrologia não é diferente. A gente vai ver toda essa correspondência do nosso desenvolvimento, de crescimento, de alimentação e todo o padrão emocional maternal, tá? Como é que foi a nossa mãe através da lua. Então, você olhar para a sua própria lua no mapa traz algumas pistas sobre como você tende a ser como mãe. Então, se você não gostou da sua mãe como ela foi mãe para você, então arregace as suas manguinhas e comece a trabalhar, porque a tua tendência é manifestar o mesmo arquétipo simbólico da mesma forma ou de uma forma semelhante. Então, por exemplo, né, se sua mãe era muito controladora, você é muito mal aberta, só que nisso você está gerando uma prisão do seu filho com uma necessidade ali de desenvolver a autonomia de uma forma precoce, e aí vai gerar o mesmo trauma, o mesmo problema, entendeu? Então o negócio é você saber equilibrar. Você consegue observar a tendência de padrão de comportamento para tentar equilibrar, resolver e assim por diante, né? Então, conhecendo a Lua, você vai conhecer melhor esses padrões aí emocionais, comportamentais, alimentares, que também tem tudo a ver, tá? Tem toda a relação do mundo, até porque nosso primeiro alimento é a própria mãe, né? É o que a mãe consegue fornecer ali. E até isso gera consequências em todas as áreas da nossa vida, não tem como, porque a Lua, depois na vida adulta, ela vai trazer informações sobre visibilidade, reconhecimento, sucesso, pertencimento, sentimento de satisfação, de dever cumprido, né? Toda a forma de alimentação, de absorção de nutrientes, enfim, tudo isso está associado à Lua e é só consequência de todo esse padrão emocional. Mas vamos com calma, tá? Não começa a ficar desesperada, tudo tem solução, tá? A gente começa a observar e ver o que a gente pode fazer em relação a isso, tá? Então, por exemplo, aqui no canal tem tem os 12 vídeos sobre as 12 luas nos signos, que inclusive eu tô precisando refazer também, né? Porque eles estão meio antiguinhos. Comenta aqui, você que já assistiu os vídeos sobre as luas nos signos, se eles estão mesmo antiguinhos. Eu tenho até vergonha de ver, pra ser sincera. Alguns estão com muitas visualizações, assim, foram os primeiros vídeos que viralizaram, entre aspas, né? Mas que fizeram mais sucesso aqui nessa plataforma, né? No YouTube. E aí eu fico meio assim de refaço ou não refaço? Eis a questão. Então comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês, se eu refaço ou não refaço. Porque o conteúdo realmente, a maioria tá com conteúdo bom até onde eu me lembro, tá? Até onde eu me lembro. Agora, não garanto nada, né? Pode ser que eu esteja delirando. Vamos lá. Em cada um desses vídeos eu vou trazer explicações sobre como é que funciona a Lua nesse signo, mas a gente vai ter algumas delineações conforme a casa, os aspectos, se tem alguma estrela fixa, algum grau místico, alguma coisa ali pode trazer alguma manifestação que seja um pouquinho diferente ali do que a Lua no signo pura e crua, tá? Então, para você saber que tipo de mãe você precisa saber um pouco mais esses detalhes. Mas, por exemplo, se a gente tem um signo de Áries, tende a ser um pouco mais enérgica, um pouco mais controladora, dominadora, mais masculino. Touro é mais de cuidar, nutrir, né? É uma lua que está exaltada, então pode ser que cuide até demais, seja aquela mãe que mime o filho, né? A lua em Gêmeos é aquela mãe mais comunicativa, que gosta de ensinar, que vai querer às vezes passar algum conteúdo ou fazer as tarefas de casa junto com o filho, conversar. A mãe com a lua em Câncer também é uma lua domiciliada, mas ela também pode ser que mime o filho, né? Aquela coisa de sempre tá tudo na mão, tá tudo pronto, né? Excesso de cuidado, mas também pode ter ali algo traiçoeiro emocionalmente, que é uma necessidade de
retribuição emocional, porque tem uma carência ali, né, muito grande, uma necessidade de contato muito grande, de proteger o filho. A lua em leão é aquela mãe que ela tende a ser mais dominante, ela tem um espaço só dela, ela tem um reinado só dela, e isso pode gerar algum embate, principalmente com filha mulher. A lua no signo de Virgem é aquela lua mais regrada, aquela mãe mais regrada, que pode ser que passe por alguma situação de dificuldade, tá? De trabalho, de compreender a hora do que é a hora do que, mas ela normalmente vai estar muito ligada às necessidades mais urgentes do filho, tá? A lua em Libra, ela tem algumas coisas bem parecidas com uma lua meio em Gêmeos e meio em Leão, porque ela tende a ter um certo necessidade de espaço, de se colocar, mas ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Não é tão imperativa como uma lua em Leão. Pode ser uma mãe muito envolvida em algum tema, assunto, ou até mesmo um casamento, um relacionamento, e acaba tendo um pouco de dificuldade na relação com o filho. Então ele cresce com uma necessidade de agradar e de não dar trabalho. Então tá sempre pensando no que o outro precisa, no que o outro vai fazer, no que o outro vai achar. A lua em Escorpião é uma lua em debilidade também, né? Assim como a gente vai encontrar no signo de Capricórnio. A diferença é que a Escorpião ela é um pouco mais selvagem com sentimentos, ela é um pouco mais brava, né? Mas mais reservada, de não querer se expor, não querer parecer fraca emocionalmente, mas também está indicando ali uma carência. Normalmente pode ser uma competição com a mãe, no caso das filhas mulheres, né? Pode ser uma competição. E também pode ser alguma sentimento de vulnerabilidade, né? Onde a sua fraqueza foi exposta logo numa tenra idade. A lua em Sagitário é uma lua mais aventureira, mas também pode ser uma mãe fanática religiosa. Olha só, tô só colocando o dedo na ferida, né? Mas pode ser uma mãe muito bem-humorada, pode ser uma mãe que tá envolvida ali em alguma causa, aquilo que ela acredita, ou pode ser um pouco mais aventureira, né? Aí a gente entra na lua em Capricórnio, que é difícil, uma mãe um pouco fria emocionalmente, com algumas questões emocionais para resolver, é um pouco mais individualista, né? A lua em Aquário é parecida com meio Sagitário, Gêmeos, Libra, né? Tá envolvida com alguma outra coisa fora do comum, também tem um distanciamento, uma frieza emocional, vai estar mais ligada a informações, novidade, a talvez uma busca por uma estabilidade, alguma coisa assim. E a lua em Peixes é aquela mãe parecida com a de Sagitário, só que não tão aventureira, mas ela pode estar envolvida em algum escapismo, né, alguma fuga. Lembrando que sempre está recomendado, né, tá indicando ali alguma situação. Então, às vezes não é sua mãe é assim ou você é assim porque você quer. Às vezes as circunstâncias não ajudam, seja uma dificuldade financeira, seja alguma situação de saúde na família, seja algum problema que surgiu. Então não é, nossa, eu quis ser assim e pronto, né? Plim, né? Vou ser fria emocionalmente. Às vezes é uma dor, um trauma, uma dificuldade, né? E claro, a gente vai encontrar manifestações positivas também, né? Em cada uma dessas luas. Talvez algumas mais fáceis do que outras, né? Como, por exemplo, a lua em Áries tem esse jeito meio sargento, mas é uma mãe que defende o filho, né? Quando não tá brigando com ele. A lua em Libra, ela vai ser muito carinhosa quando ela não estiver preocupada ali com agradar outra pessoa. E assim sucessivamente. Tô brincando, tá, gente? Mas depende muito das outras condições, de aspectos, recepções, né? Enfim, a lua é uma coisa muito íntima, né? E essa relação toda de como é que é a mãe é algo muito complexo. Então, é claro, né, olhando o seu mapa como um todo, a gente vai ter uma noção um pouco melhor, né, das tendências, das inclinações, mas principalmente olhando para o mapa do seu próprio filho ou filha, né? Porque uma coisa é o que você é, outra coisa é como ele te vê, como ele enxerga e o que ele precisa. É muito comum uma repetição de lua da mãe ser a mesma lua do filho, é muito comum. Ou uma semelhança de casa ou de algum aspecto. Mas, ainda assim, é algo único. Então, você pode ser de uma forma,
mas naquele período, naquele momento, manifestar algo completamente diferente. Ou para aquele indivíduo, para aquela criaturinha que você está criando, também será algo completamente único e diferente. Por isso que para saber exatamente como é que você é como mãe, tem que olhar o mapa dos seus filhos e cada filho vai te ver de uma forma completamente diferente. E é mágico, é fantástico observar isso, porque também tem relação com o momento de como você engravidou, como é que aquela criança veio ao mundo, quais eram as necessidades e também as preocupações daquela época e as alegrias também daquela época. Claro, olhando o seu próprio mapa, tem a ver também com o que você vê que é importante. Então, se você dá muita importância ou tem algum trauma em alguma área da sua vida, pode ser que você acabe aconselhando ou direcionando seu filho para aquilo também, além da própria lua, tá? A gente também vai encontrar semelhanças no caso de mapas femininos com o regente da 10ª casa, no caso de mapas masculinos com o regente da 4ª casa, tá? Com essa delineação além da lua, né, sobre a mãe. Então tem mais informações, ainda não é tão simples assim. A gente até tenta simplificar a astrologia, gente, mas não caiam nesse conto de aprenda tudo fácil e rápido, porque não existe. Eu vou ficando por aqui, desculpa a barulheira, mas fazer o que, né? A gente até tenta ter silêncio, ou a gente escolhe, ou a gente grava com qualidade, ou a gente grava sem qualidade, mas sem ruído, ou com qualidade com ruído, né? Fazer o que é a vida. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, e até a próxima!